Glória a Deus. Amém, irmãos? Estou enxergando ninguém, né? Mas glória a Deus. Vocês estão aí? Quem está aí diz amém. Ah, então ouvi. Pelo menos ouvi, eu estou ouvindo. Vamos abrir as escrituras. Eu não sei se alguém vai. Por gentileza, acenda as luzes só para o pessoal ler a palavra, por gentileza. Nós vamos para o Salmos de número 19, verso 7. Podemos? Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Repita comigo essa última frase aí. Em os guardar a grande recompensa. Amém? Quem quer ser recompensado diz glória a Deus. Quem não quer? Todos querem. Só que para que nós venhamos a receber a recompensa, nós temos aqui algumas coisas que temos que observar, e é isso que nós vamos compartilhar sobre o tema a mensagem da graça. Pode tomar assento, por gentileza. Sobre o tema a mensagem da graça, eu quero salientar aqui que nós poderíamos dar 3 títulos para esta mensagem: a palavra de Deus, usando como palavra, né? A palavra de Deus, a palavra da cruz e a palavra de salvação. Poderíamos dar essas mesmas expressões para a mensagem da graça. A palavra de Deus, ela é indispensável para a nossa saúde espiritual. É desafiador trazer uma mensagem num culto como esse, onde nós temos que alcançar a nossa juventude da igreja, os nossos adolescentes, jovens, mas também alcançar a nós que Deus já nos chamou com alguma experiência. Então, como brinca a pastora Hélida, de 100 anos para baixo nós somos jovens, não é isso? Que ainda aqui na nossa igreja nós ainda não alcançamos ninguém que tenha 100 anos. Alguns estão mais perto, como eu, por exemplo, que já passei dos 50, né? Tem alguns que estão até mais perto do que eu, mas ainda não temos ninguém com esta graça da longevidade de vida, de alcançar aí os 100 anos de idade. Quem dera, né? Nós venhamos a ter aqui bastante pessoas com esta condição para compartilhar o que é viver uma vida longeva ao lado do Senhor nosso Deus. Queira eu, ou quisera eu continuar com saúde até assim, para continuar pregando e compartilhando a palavra de Deus. Mas com isso, o que eu quero chamar a atenção dessa questão da vida ao lado do Senhor, queridos, é que o salmista pôde aqui, e
há uma indicação de que esse salmo que nós acabamos de ler, que é o salmo de número 19, a partir do verso de número 7, que tenha sido escrito pelo grande rei Davi. E ele começa aqui os salmos dando uma declaração de reconhecimento da grandeza de Deus com relação à criação. Mas quando ele vai no verso 7, vai caminhando à frente, ele fala que nós acabamos de ver aqui, que a lei de Deus que é a lei perfeita. E aqui ele demonstra um conhecimento, não só acerca da letra, mas da observação desta letra da lei. Pois ele aqui diz, em os guardar a grande recompensa. O que mostra para nós é que quando eu estive dando uma olhada mais aprofundada nesses salmos, embora ele esteja como uns salmos assim no início do livro que faz a coletânea dos salmos, ele não é um livro escrito da juventude de Davi, ele é um livro escrito da maturidade. Isso quer dizer que ele já havia experimentado a sua vida mais jovem, e nós sabemos que Davi sempre esteve ao lado de Deus, mesmo quando ainda tinha sua tenridade, ele dependia plenamente de Deus para, inclusive, sobreviver. E quem não sabe, Davi era pastor de ovelhas e não vivia debaixo, grande parte do tempo, da cobertura da casa de Jessé, mas ele sozinho tinha que cuidar das ovelhas de seu pai em lugares inóspitos, ou seja, difíceis de sobrevivência. Ele mesmo narra que ele enfrentou um urso para salvar as ovelhas, e Deus deu graça que o urso fugiu. Ele enfrentou um leão e ele matou um leão. Então, era um menino que dependeu de Deus para os livramentos. Mas ele diz aqui que em guardar a lei do Senhor tem muita recompensa. Isso quer dizer que ele já havia passado bastante tempo da vida, já estava naquela época da experiência, e ao olhar para trás, agora reconhecia que a sua caminhada tinha sido maravilhosa, gloriosa, pois ele havia tido de Deus provisão, havia tido de Deus garantia de vida, socorro, e a mão poderosa do Senhor o guardando. Então, para nós aqui, agora, o que nós temos que trazer é que nós estamos vivendo essa época boa de nossa vida. Temos oportunidade de ter acesso à palavra de Deus para tomar conhecimento, para, com este conhecimento, então, vivenciar as benéficas de Deus. O que eu chamo a atenção aqui para mim e para você é que não podemos perder essa oportunidade. Repita comigo assim: a vida, ela é feita de oportunidades. Quem já ouviu fazer lá essa frase? Muita gente. Ela é de oportunidades. Se perdemos as oportunidades, pode ser que outras apareçam, mas aquela que foi deixada nunca mais virá. É como diziam os antigos: é água que passa debaixo da ponte, não volta mais. Não é isso? A água passou, não volta mais. Vai vir outras, mas aquela já foi. O que temos que aproveitar, meus amados irmãos, são as oportunidades, e a melhor de todas as oportunidades uma vez tendo acesso à lei perfeita, como diz o apóstolo Paulo, a da liberdade, nós precisamos vivenciá-la. E este, como eu acabei de dizer, é um tempo oportuno e um tempo maravilhoso para isso. Nós temos, amados irmãos, a graça da liberdade de estar presentes em um momento como este, como um culto ao Senhor, e a liberdade plena de cultuar e adorar a Deus sem objeção, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, apesar de todos os levantes que nós temos tido contra a nossa vida, das inseguranças que nós passamos, mas diga comigo,
de todas elas Deus tem me livrado. Todos juntos. Tem mesmo? Então levante sua mão e reconheça isso. Obrigado, Senhor. Quantos livramentos, quanta graça. E o salmista Davi reconheceu a perfeição da lei de Deus porque ele conheceu as Escrituras. E a própria palavra diz, né, o Jesus nos admoestando acerca do conhecimento das Escrituras, ele diz: examinai as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim falam. Examinar as Escrituras, meus irmãos, é uma obrigação daquele que se intitula, se qualifica, busca a Deus e quer ser reconhecido pelo próprio Senhor como discípulo. Para isso nós incentivamos aqui que você tire um tempo sozinho com Deus. Você separe um momento do seu dia. Quem nos dera se pudéssemos ou se tivéssemos o cuidado de sermos fiéis dizimistas do tempo. Não é? 24 horas. Deveríamos tirar 10% das 24 horas e dá-las ao Senhor. Mas nós fazemos isso? Não. Nós estamos muito longe disso. Precisamos de cuidar para investirmos o melhor tempo da nossa vida no que é de melhor, que é o que é perfeito, o que é maravilhoso. Davi fala aqui de algumas benefícios da lei do Senhor. Ele compara a ouro e a mel. Quantos querem prosperar aí e ganhar dinheiro e ter bênção na sua vida financeira? Diga amém. Ó, tem uns amém até mais forte aí, uns amém bem assim, né? Amém. Ó, claro que todo mundo quer. Aqui a palavra de Deus, ela é direção para isso. Né? Você quer ter paz, quer ter sabor na sua vida, quer ter casamento feliz, quer ter crescimento, quer prosperar nos estudos, quer avançar. É a palavra de Deus. Agora, como eu disse aqui, nós iríamos aprender algumas coisas, né? A palavra de Deus traz aqui algumas direções ou algumas recomendações que temos que olhar. Bom, nessa mesmo verso 7, tem duas palavras que eu quero destacar. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, colocasse novamente na tela, Salmos 19, verso 7, que são as palavras testemunho e sabedoria. Quando Jesus estava para ser levado na nuvem, a sua ascensão ocorrer, e isso ocorreu inclusive aos olhos dos discípulos que ficaram lá olhando, até que sumisse entre as nuvens, e depois que Jesus sumiu entre as nuvens, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, final do capítulo 1 para o capítulo 2, antes da descida do Espírito Santo, eles continuaram olhando para cima. Eu imagino que a continuidade de olhar para cima naquela situação talvez a gente vai conseguir ver. Você já teve a oportunidade de soltar um balão desses que tem gás, e ele vai subindo, e aí você tenta olhar, e ele vai, você força os olhos até olhar ele sumir. É uma situação como aquela. Só que chega um ponto que ele já sumiu, e mesmo assim você tentando olhar, você ainda acha que está vendo alguma coisa, mas são os seus olhos lhe aplicando uma peça. Diante disso, alguns varões apareceram-lhes, e eles nem perceberam que apareceram do lado deles. A pergunta daqueles homens, que eram anjos: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai descer. Mas agora, vão fazer a obra.
testemunho e sabedoria é o que nós precisamos para fazer a obra de Deus. Hoje, os Javites aqui estão celebrando a oração pelos países que foram distribuídos entre vocês, e alguns trabalharam algumas comidas típicas aí que nós vamos degustar agorinha. Quem gostaria aí também de chegar logo esse momento? Mas primeiro vamos ouvir a palavra. Tivemos a oportunidade de orar por algumas nações. Alguns pesquisaram um pouco mais, olharam na internet, outros até esqueceram, misericórdia, ou não se deram conta. Gente, presta atenção, para que nós vamos fazer alguma coisa, mapinhas de países e tal, para você escolher um país, uma comida típica, só para vir aqui e comer? Tudo que nós fazemos é intencional, é para que venhamos orar pelas pessoas, orar por aqueles que estão sofrendo, orar pelos que estão morrendo sem Deus, pregar a mensagem e compartilhar a palavra da salvação, a palavra da cruz, a mensagem da graça para quem tem fome e sede de Deus, de justiça. Mas para isso, nós precisamos dessas duas coisas, testemunho e sabedoria. E Davi trata aqui com propriedade. Ele diz que o testemunho do Senhor é fiel. E a sabedoria, e ele dá sabedoria aos simples. Atenção para isso aqui. O testemunho do Senhor é fiel. Aquilo que ele demonstra é aquilo que ele é. Aquilo que ele passa é o seu ser. Nós não podemos, meus amados, dizer que nós somos os mensageiros da graça, ou os agentes da cruz, da palavra, se aquilo que nós estamos transmitindo não é a realidade do que nós somos. Quando esse testemunho, ele não é fidedigno, ou seja, não é fiel à realidade de seu interior, ele não tem poder de transformação. E aí sabe o que nos acontece? Puxa, mas eu convido pessoas para ir no meu Javite, para ir na minha célula, eu compartilho de Jesus, mas não acontece nada. Outra coisa importante que você tem que medir em você: se a coragem de transmitir a palavra da cruz não é realidade na sua vida, é porque o testemunho está longe de ser fiel. Quando Davi chegou diante do rei Saul, eu até gosto de brincar, às vezes, assim, quando tenho possibilidade, no culto de jovens dá para a gente fazer essas brincadeiras, porque a Bíblia fala que Davi foi para os seus irmãos no campo levar queijos. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Quase ninguém, só alguns aí, né? Ele estava transportando queijos. Eu gosto de brincar assim, Davi era como eu, mineiro, não é? Porque mineiro gosta de queijo. Nada a ver essa piadinha, né? Mas o importante é o seguinte, que quando ele foi levar os queijos, o transportador de queijos, ao chegar no campo de batalha, e interessante isso aqui, tá, irmãos, que essa batalha que aconteceu lá no passado, reflete o que está acontecendo hoje, que é na mesma região, sabia? Os filisteus eram de Gaza. E naquela guerra lá que aqueles homens estavam lutando na época de Davi, o homem dizia que Israel, o gigante, que Israel não tinha homem, que Israel não tinha Deus capaz de os livrar de seu poder de matar crianças e velhos. Era essa a expressão. Não tinha quem podia os livrar. E Davi se indignou com aquilo. E o seu testemunho ele contou. Deus já me livrou do urso, já me livrou do leão,
e pode me livrar desse gigante aí. E uma decisão maravilhosa foi a que ele tomou, porque Saul, o rei, então, ouvindo dessas coisas, mandou chamar aquele jovem intrépido para lutar. Olha que coisa mais absurda, um menino que era pastor de ovelhas, que estava lá no meio do campo, não tinha nenhum conhecimento de guerra. O rei pega e diz assim: pode guerrear em nosso lugar. Sabe o que é isso, queridos? Quando a pessoa não tem fidelidade a Deus, ele não tem um coração fidedigno ao Senhor, aquilo que ele é, se mostra nos momentos da dificuldade. Você quer ver o que a fidelidade de Deus se mostra para você no momento da dificuldade? É quando as coisas estão indo mal, some alguma coisa na sua frente. Você está andando na rua de sandálias havaianas, sem fazer propaganda daquelas que dizem que não arrebenta, não tem as tiras. Esse dia mesmo eu tive que jogar uma havaiana fora porque ela arrebentou. Aquilo é uma propaganda enganosa. Mas aí você está andando lá naquela sandalinha e aí você tropeça num paralelepípedo e arranca a sua unha. Eu já até brinquei com isso aqui alguma vez, né? Eu queria desafiar aquele que viesse a dizer assim: glória a Deus e aleluia. Olha, fiquei sem unha, mas Deus é bom, daqui uns 8 meses está curado. O que vocês acham que vai ser assim? Lembra dos gibizinhos, daqueles antigos, né? Sai lata de lixo, caveirinha, quando havia alguma coisa ruim saindo da boca. É mais ou menos isso. Demonstra aquilo que nós escondemos de nós mesmos até. E foi o que aconteceu com Saul. Desesperado, perdido à frente do gigante, colocar Davi aos olhos humanos, a guerra estava perdida. Mas quando Davi escreveu esse texto, provavelmente ele já havia vencido o gigante. E ele pôde dizer assim: testemunho do Senhor é fiel, porque ele falou: eu não vou contra você, Golias, nem com espada, nem com escudo, nem com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Quando nós temos a fidelidade de Deus, o que sai da nossa boca é a palavra de Deus. Por isso que é uma admoestação no Salmo 119, verso 11. O salmista também, o mesmo, dizendo: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Agora, sabedoria aos simples. Queridos, a sabedoria de Deus, ela enobrece, ela enriquece, ela capacita, ela nos direciona e nos torna eficazes na obra de Deus. Para realizar a obra do Senhor, você não precisa ser letrado, não precisa ser doutor. É lógico que se for, melhora um pouco mais, mas quem nos ajuda mesmo e quem nos faz realizar é o Espírito Santo. Eu conheci pessoas que não sabiam ler, mas eram poderosos nas Escrituras. Conheci pessoas que não sabiam ler e aprenderam a ler pela sede de ler a Bíblia. Essa foi minha avó, a mãe da pastora Jonadac. Ela aprendeu a ler, porque ela tinha tanta vontade de ler a Bíblia, que ela aprendeu a ler a Bíblia pela Bíblia. Acreditam nisso? Essa é a verdade. Como Deus pode mudar a nossa história e nos encher de graça, habilidade para fazer as coisas? Isso é fantástico. Sabe como? Quando nós damos lugar a que as Escrituras possam produzir
efeito na nossa vida. Agora, verso 9. Por gentileza, põe na tela o verso 9 do capítulo, ou melhor, do número 19 dos Salmos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. O temor do Senhor. Mais duas expressões: o temor do Senhor e os juízos do Senhor. O temor do Senhor. Salomão, o sábio que buscou de Deus a sabedoria para gerir o povo, que Deus deu a ele para governar, ele disse que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se eu quero direção de Deus para as realizações, porque em guardar é que eu vou ter a recompensa do Senhor, a palavra, então eu preciso das condições para as realizações. Ele fala do temor do Senhor. Tem uma tradução que diz aqui que ele é límpido. O límpido quer dizer que não está contaminado. É puro. Nesse sentido, nós precisamos trazer para nós para uma avaliação acerca do temor que nós temos do Senhor. E aqui é importante: temor não é medo. Temor é respeito, é honra. Não há contágio com outra autoridade. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, em temer a Deus, porque em muitos dos casos nós tememos mais as autoridades submissas ou outorgadas de Deus do que o próprio Senhor da autoridade. Por exemplo, algumas coisas que nós temos que nos avaliar. Quando você vai responder a uma autoridade, você se apresenta inclusive com uma indumentária adequada. Não é isso? Quem vai para o fórum, se você chegar no fórum de bermuda ou de camiseta, você não entra. Um advogado, para ter audiência com o juiz, você precisa estar adequadamente indumentarizado. Terno, gravata. Se você chegar lá de manga, camisa, calça, igual eu estou aqui hoje, por exemplo, pouco será respeitado. É lógico que nós temos que contextualizar um pouco mais ao que nós estamos vivendo, mas, meu irmão e minha irmã, uma das coisas que nós temos que observar quando virmos à casa de Deus, é se o que nós estamos vestindo é adequado para o ambiente. Uma coisa é eu ir à praia, ir a um shopping, ou ir a uma festa qualquer, mas ir à casa, ao templo, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, você precisa estar bem vestido. Estou chamando aqui ninguém para ir a uma loja para comprar roupas caras, mas algumas coisas nós temos que observar. Não podemos estar relaxados. Nós precisamos estar bem cuidados, porque você está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você é parte do corpo de Cristo. Quando vamos compartilhar a palavra de Deus para alguém, nós precisamos tomar cuidado como nós estamos nos apresentando. Não só na vestimenta, como também na higiene. Não é? Uma vez alguém foi orar por mim, irmãos, e a pessoa estava com assim um ar saindo da boca tão difícil. Não tem aquelas horas que você pensa assim, eu acho que eu vou até cair aqui, porque aí pelo menos eu me livro do bafo. É sério.
Temos que cuidar dos nossos dentes, nossa boca, não compartilhar, ou então falar cuspindo, coisas assim que a gente, né, deve ter cuidado. Eu me lembro que uma vez eu estava no seminário, e um professor muito empolgado, e ele estava falando sobre a vida a nossa vida, e a daquele homem que foi um homem de Deus maravilhoso, e por isso mesmo foi arrebatado, que foi Enoque. E aí então, naquela coisa de ministrar com tanta vontade, com tanta força, o pessoal estava na frente, tudo assim, ficando de boca aberta, né? Aquela palavra. Eu sempre sentei na frente, mas eu sempre gostei de sentar na frente um pouquinho mais perto da parede, porque dá para eu olhar o professor e ver o que está acontecendo na sala. Eu sou muito espectador de tudo. Mas eu vi, na hora que ele estava muito empolgado, assim, irmãos, pensa, um cuspezinho saiu da boca dele, foi bem da boca do aluno que estava bem na frente. Quem me conhece um pouco, conhece a minha nojentice. Mas que nojo. Eu tive que falar assim, me licença aqui, professor, eu posso sair um pouquinho da sala, ir no banheiro. Meu Deus! O cuidado que nós temos que ter, ainda mais em tempos, né, com tantas contaminações. Eu aqui no templo, irmãos, quando eu vou orar por vocês, eu vou ali. Eu já pedi para deixar ali, já está ali, ó, um álcool, eu passo álcool nas mãos, unjo a sua cabeça, volto lá, passo álcool. Às vezes quando eu estou muito suado aqui, eu vou ali, passo álcool na minha cara. Para não trazer a vocês incômodo. O líder, nós que somos do Senhor, nós temos que ter uma apresentação diferenciada. Eu poderia aqui hoje, é culto dos jovens. Poderia estar aqui com uma camisa polo, não poderia? Poderia estar com um tênis. É um culto, mas hoje tem cedo, Senhor. Então, nós temos que nos apresentar diante de Deus. Não que isso vai mudar o que o Espírito Santo vai fazer, mas no dia 20, na sua célula, na hora que você estiver ministrando, recebendo as pessoas, não receba de bermuda, nem de camiseta. Esteja na acuidade da liderança. Estou fazendo esse culto aqui quase que um Tadel hoje. Um treinamento avançado de líderes. No cuidado, como ministro de Deus. As melhores roupas eu uso na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque aqui eu estou diante do meu Senhor. E diante de vocês, que são as pessoas do meu Deus. Repita comigo, eu sou a pessoa que Deus quer. Diga à pessoa que está ao seu lado assim, você é a pessoa que Deus quer. Importante. Importantíssima. Aquelas pessoas que Deus leva lá no seu Javite são importantíssimas. Você vai ministrar a palavra da cruz, a mensagem da graça, a palavra de salvação para elas. Além do temor do Senhor, aqui fala que os juízos do Senhor são justos juntamente. E eu fui analisar essa expressão, justos juntamente. Parece até uma expressão de pleonasmo. Vocês já são justos. Mas por que justos juntamente?
É porque os juízos de Deus fazem efeito quando a justiça de Deus se alinha àquela que nós chamamos de justiça, mas está longe de justiça. Os nossos atos de equidade, de equilíbrio. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, fala que é fruto do Espírito o equilíbrio, que é o domínio próprio. Já compartilhei isso aqui uns dias atrás. É o que o Espírito Santo produz em nós. Quando nós observamos a palavra da graça, a mensagem da graça, e vivemos a palavra de Deus, a palavra da vida, o Espírito Santo, alinhado no código de justiça que são as Escrituras, produz, pela justiça de Deus, que foi a anulação de nossos pecados na cruz, o equilíbrio em nossa vida. Temos que tomar essa decisão de deixar o Espírito Santo nos governar, todo o tempo, porque a nossa carne, o nosso eu grita, tentando tomar de Deus o controle da nossa vida. E se isso ocorre, nós não teremos as benéficas que Davi diz aqui. Nós vamos ter grande recompensa, não. Você pode até ter alguma recompensa, mas a grande, a boa, não terá. Temos que deixar Deus cuidar, o Senhor, o Espírito Santo cuidar de tudo, inclusive daquilo que nós queremos fazer justiça. Você já se perguntou, por exemplo, por que morre tanta gente que é boa e as pessoas ruins ficam por aí? Quanta gente já perguntou assim? É ou não é verdade? Quem já perguntou isso? Já questionou? É simples, meu irmão, minha irmã, vou dar para você a receita e a resposta agora. Lugar de gente boa, perfeita, maravilhosa, gloriosa, santa, pura, não é aqui, é no céu. Por isso que Deus leva. Lugar de gente ruim, que precisa de salvação, que precisa de misericórdia, que precisa de cura, que precisa da justiça de Deus, da graça, é aqui. E aí você perceba, aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Então você está ruim. Sério? É sério, irmão. Um dia eu mesmo questionei para o Senhor isso. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você precisa de mudar muita coisa ainda. Pois é, irmãos, porque se a gente for agora, é possível que você não vá para onde deveria ir, ou que você gostaria de ir. Hein? Como dizia minha mãe que ensinava a gente antigamente, assim, você vai de cabeça para baixo. Misericórdia. Não, nós temos que ir de cabeça para cima para o céu. Então, para isso, precisamos melhorar. E o que eu estou falando é bíblico, irmãos. A palavra de Deus fala lá, no livro de Gênesis, que um homem chamado Enoque, eu acabei de citar o nomezinho dele aqui agorinha. Ele era tão perfeito, ele amava tanto a Deus, ele cuidava tanto das coisas de Deus, ele era um exemplo de vida, que Deus olhou e falou assim, esse homem não pode ficar aí. E a Bíblia diz que Deus para si o tomou, e não se viu mais Enoque. Pense nisso. Então, quando Deus leva alguém, que você fala assim, puxa, mas era uma pessoa maravilhosa, glória a Deus que ele já foi, não está aqui como a gente, né? E glória a Deus que Deus está nos dando a oportunidade de compartilhar as verdades de Deus e as mudanças para a vida de outras pessoas. Precisamos ter esses agentes da justiça de Deus.
Os valores de Deus precisam ser os nossos valores. A vida de Deus precisa ser a nossa vida, para que o impacto possa produzir mudança, transformação. A mensagem da cruz tenha e faça diferença na vida das pessoas. Para finalizar, nós vamos lá para o verso 11. Eu tinha vários contrapontos, várias coisas para dizer aqui, inclusive do ouro e do mel, mas eu quero ir logo para o verso 11. Verso 11 na tela, por gentileza. Olha o que diz Davi: também por eles é admoestado o seu servo. Em outras palavras, admoestar é chamado a atenção, é tratado. As Escrituras é o nosso lugar de tratamento, é o livro do nosso tratamento, é a norma de conduta. Ela tem as promessas e tem os juízos, como acabamos de compartilhar. Ou seja, ela tem a norma de conduta e tem as penas. Por exemplo, para os mais novos, honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Honrar. Viu, jovens, adolescentes e pré-adolescentes, crianças, seu pai, sua mãe, quem tem, valoriza, porque quando a gente perde ou quando vão, é sofrimento, é difícil. Glória a Deus, eu sou privilegiado, meu pai e minha mãe estão aqui, mas quantos de vocês já não têm mais ou o pai ou a mãe e sabem a falta que faz, não é? Ou aqueles que não tiveram nem oportunidade de ter um pai ou uma mãe, na sua certidão de nascimento não consta um deles, mas glória a Deus que Ele te adotou. Aquele pai que não falha, que não te abandona, que não te deixa só, e no livro da vida a filiação divina está lá, e o nosso nome também. Por isso há essa chamada de atenção. Nós temos que valorizar isso, nos gloriar em Deus, e amar o discipulado, e amar o cuidado, e amar a palavra. Porque quando Deus permite, quando o Senhor permite que nós venhamos a ser tratados, queridos, não é porque Ele quer nos mal, mas é porque o Pai, as Escrituras dizem isso, corrige ao filho que ama. E Deus te ama profunda e grandemente. É isso. Que o Senhor multiplique essa palavra em seu coração. Acate a admoestação. Ame a palavra. Se derreta aos pés do Senhor. Aproveite a oportunidade. Em nome de Jesus. Vamos colocar.